Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o Léo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ateliê Leonardo Lacerda. No vídeo de hoje eu preparei algo especial, com um leve toque de magia. Um DIY profissional de um chapéu de bruxo, de bruxa, de mago, como vocês quiserem chamar. Mas antes de tudo, eu vou chamar a nossa vinheta. Vamos lá, pessoal, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Eu decidi fazer esse DIY para vocês porque eu fui convidado para uma festa de Halloween e a minha fantasia vai ser de bruxo, né? Eu já tinha uma capa que a minha avó tinha feito para mim e eu falei, eu preciso de um chapéu, né? E vi alguns vídeos na internet, peguei até alguns ensinamentos, mas eu trouxe um pouco da minha área de modelagem, de costura, né? Uni com o que eu vi para conseguir ensinar para vocês algo um pouco mais profissional, né? Bem mais profissional, mas acima de tudo, algo que desse certo para todo mundo, ou seja, que todo mundo pudesse fazer usando as suas próprias medidas, tá? Então a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser, vocês vão precisar de uma fita métrica e vocês vão medir a circunferência da cabeça, né, para quem vocês estão confeccionando o chapéu. Então, meçam ali dando volta mais ou menos na região da testa, tá? E tirem a medida. E anotem quanto que é a medida da circunferência da cabeça, tá bom? Bom, depois disso, o que que nós vamos precisar? Com esse resultado, a gente vai somar 2 centímetros e vamos desenhar uma linha na horizontal aqui do nosso papel. Então, vamos supor, gente, eu vou colocar aqui medidas fictícias, tá? Então, estou desenhando na horizontal do papel e eu vou marcar a medida da circunferência da cabeça mais 2 centímetros e no ponto médio dessa distância eu faço aqui uma marcação. Depois disso, eu vou subir, vou esquadrar a medida que eu quero que o meu chapéu tenha, tá? O meu, pessoal, eu estou fazendo ele com 50 centímetros. Eu sou alto, né? Então, e pelo modelo que eu vou fazer, eu preciso de um chapéu com um pouco mais de altura, mas fica a critério de gosto e vontade de vocês, tá bom? Então, vocês vão colocar a medida do comprimento do chapéu mais 1 centímetro. Por que a gente coloca aqui mais 2 e aqui mais 1? Aqui vai ter 1 centímetro a mais por conta da margem de costura. E aqui também, 1 centímetro para cada lado de margem de costura. Ele já sai com a margem, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui. Já coloquei. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Nós vamos fazer um triângulo aqui. E aí vocês vão falar: ai, Léo, tá pronto. Não, não tá, gente. Isso daqui é só para criar um esquema para o nosso chapéu, para o cone do chapéu. Então, a primeira base é um triângulo. Depois, a gente vai transformar isso daqui num cone. Feito isso, o que que eu preciso fazer? Eu tenho a medida do meu comprimento, que é aqui no centro. Eu tenho que colocar essa mesma distância do comprimento, essa mesma medida, aqui nas laterais. Então, isso daqui, ó, primeira coisa que eu vou ter que fazer. Então, venho aqui, ó, eu vou marcar a minha medida aqui, ó, de um lado e do outro. Essa medida do comprimento. Depois, pessoal, vocês vão utilizar a curva francesa maior, tá? Eu estou usando a menor aqui para facilitar o encaixe do desenho, mas tem que ser a maior, não pode ser a menor, senão não vai dar certo. Vocês vão posicionar desta forma aqui, ó, com a cabeça da curva voltada para a região do centro do papel. E aí, ó, vão traçar uma linha que vaze um pouco a medida, igual eu fiz aqui, ó, dessa forma. Vamos fazer isso de um lado e vão fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Tem que vazar essa medida aqui um pouco. Mais do que necessário fazer isso daqui, pessoal. Se não fizer, não vai dar certo. Pronto. Desse jeito aqui. Agora, o que é que nós temos que fazer?
Com a fita métrica, nós vamos conferir a medida da circunferência do chapéu. Primeiro de um lado e depois do outro. Ou seja, eu vou precisar de metade, essa distância aqui, ó, essa linha em vermelho, vai ter que ter metade da circunferência da cabeça mais 1 centímetro. Então, eu venho aqui com a minha fita métrica em pé e eu vou colocar essa medida apoiando nessa linha vermelha que eu desenhei. Tem que apoiar aqui, ó, na linha vermelha que eu desenhei. E vou marcar. Aqui, ó. Tá vendo que ela vazou? Ela vaza aqui um pouco. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou medir com a fita métrica em pé, porque aqui é curva, a gente tem que apoiar ele na curva. E eu vou marcar. Feito isso, pessoal, eu vou unir. Aqui, ó. Lá no cantinho, né, no biquinho do chapéu e nessa abertura aqui. Eu vou traçar aqui e vou traçar aqui. Posso conferir novamente a medida da altura do chapéu nessa linha para ver se não teve alguma alteração. Ó, a minha aqui não teve, tá certinha, tá? E esse molde aqui por dentro é o molde do chapéu. Então, isso daqui, tudo aqui fora a gente vai recortar e vai eliminar. Então, eu vou cortar esse triângulo para vocês e já volto para dar continuidade. Num instantinho, ó, na mágica da edição. Prontinho, pessoal. Então, aqui está o molde pronto. Se a gente fechar, ó, ele forma certinho um cone e aqui, ó, nessa parte de baixo, ele fica certinho em pé, não fica com nenhum bico, tá? Então, lembrando que na máquina a gente vai costurar assim, ó. Vai dobrar na metade e passar uma costura de fora a fora com 1 centímetro, dando retrocesso no começo e no final, tá? Então, esse daqui é o molde do cone do chapéu. Para fazer a aba do chapéu, nós vamos precisar de um quadrado de papel. A gente vai dobrar ele na metade. E vamos dobrar metade da metade. Vamos fazer aí outro quadrado, desta forma aqui. Depois de dobrado, pessoal, nós vamos precisar fazer um cálculo. Aqui eu vou dar só um zoom um pouquinho mais para vocês conseguirem visualizar. Eu acho que vai ficar mais fácil para vocês verem o desenho. Pronto, dessa forma aqui. Opa, mexi aqui, a câmera balançou um pouquinho. Bom, então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos precisar fazer um cálculo aqui. A gente vai precisar da medida, né, da circunferência da cabeça. Então, a gente vai precisar dessa medida, somente da medida da circunferência da cabeça, sem a margem de costura, tá? Não precisa de margem de costura aqui. E nós vamos pegar esta medida e dividir por 6,28, tá? A gente vai dividir por 6,28. Por que que a gente faz isso? Por que que a gente usa essa regra? Porque é uma circunferência. Eu estou calculando o raio de circunferência para encaixar justamente aqui, ó, nessa circunferência do cone. Justamente para encaixar nessa circunferência. Então, por isso que eu preciso fazer esse cálculo. Deixa eu fazer o meu aqui rapidinho para dar continuidade. Vamos lá. Então, tá. Então, eu peguei a medida da circunferência da cabeça, dividi por 6,28 e eu tenho um resultado. Sempre usem um número depois da vírgula, tá? Por exemplo, o meu deu aqui, ó, 3,503. Eu vou usar só 3,5, tá? Não vou usar mais do que isso. Ah, Léo, o meu deu 3,8. Posso arredondar para 4? É melhor não arredondar, gente, porque essa parte vai ser cortada no enviés e o tecido cede. Se for arredondar, arredonda para menos, não para mais. Tipo, deu 3,8, vocês podem arredondar para 3,5, tá? Porque
Isso daqui nada mais é do que um corte godê. Então, a gente nunca arredonda para mais, sempre para menos. E aí, o que vocês vão fazer? Vão escolher um canto, né, um vértice aqui do quadrado, e vão marcar esta medida que deu ali no resultado da conta. Então, o meu aqui deu um raio de 3,5. Então, eu vou marcar aqui, ó, 3,5. Aqui no canto, eu também vou marcar 3,5. E eu vou fazendo marcações desta forma aqui, ó, em 3,5, para desenhar o meu raio da circunferência. Aqui também vai estar ele. E aí eu posso somente desenhar aqui, ó, pessoal. Pronto, aqui eu tenho o raio da circunferência. Depois disso, o que eu acho importante que vocês façam? Marquem também 1 centímetro, que é a margem de costura para costurar esse chapéu. Então, para fora, em direção ao biquinho aqui, ó, vocês vão marcar 1 centímetro de margem de costura. O molde já vai sair com margem de costura. E a medida da aba? A aba vai ficar de acordo com o gosto de vocês, mas em torno de uma aba de 10, 12 centímetros é o ideal. Quando vocês forem marcar, vocês vão marcar a partir, ó, do raio da cintura, não da margem de costura, mas do raio. E vão fazer a marcação exatamente certinha, igual eu estou fazendo aqui, ó, seguindo pela parte do raio, né? E colocando aqui a minha régua e marcando. Façam dessa forma que vocês vão ter uma marcação bem certa, bem correta. Já utilizem aqui margem de costura, tá, pessoal? Porque essa aba nós vamos cortar 2 vezes no tecido, ela vai ser dupla, para já ter um bom acabamento e ficar bem durinha, vai ficar bem maravilhosa. Feito isso aqui, pessoal, ó, a gente já pode cortar a nossa aba do chapéu. Mas muito importante, vinquem muito bem essa dobra aqui, tá? Deixem bem vincado. Deixa eu pegar uma tesoura e eu vou recortar aqui, ó, essa aba. Dessa forma, pessoal. Aí, abrindo, nós temos aqui o molde certinho. Aí vocês vão falar, nossa, Léo, mas isso daqui vai caber nessa circunferência? Cabe, gente. A hora que vocês costurarem, vai caber certinho, tá? Aqui é papel, então o papel engana bastante. Aqui a gente já tem o molde da aba do chapéu. Mas aqui ainda não terminou. Por quê? Se a gente costurar dessa forma, cortar retinho no tecido, essa aba ela vai ficar toda mole. Então nós vamos criar pences para deixar essa aba um pouco mais nivelada, um pouco mais caída. Isso vai dar uma estrutura mais legal para o chapéu. Eu vou mostrar aqui o que eu fiz no meu molde. Só um minutinho, gente. Vou tirar o zoom aqui para vocês. Isso, a baguncinha aqui do lado. Eu vou pegar o meu molde. Então, ó, meu molde, ele ficou assim, pessoal, tá vendo? Depois de pronto, o que eu fiz? Eu dividi aquela circunferência pequenininha em 4 partes, fiz 4 marcações. E em cada, não reparem nessa marcação maior aqui, tá? Foquem só nessa menorzinha aqui. E em cada marcação dessa que eu fiz, eu dividi a aba em 4 quadrantes, eu fiz pences de 1 centímetro para cada lado. E marquei também 1 centímetro de margem. Então, aqui eu tenho uma marcação do início da costura aqui com o cone, eu fiz uma marcação de 1 centímetro de margem, que é a margem de costura que vai se estender ao longo de toda a circunferência aqui. Daqui para baixo, eu abri nessa marcação central 1 centímetro para cada lado e fiz esse desenho aqui, ó, dessa pence. Eu estou riscando para vocês. E fiz isso em cada
quadrante. Fiz uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Fiz dessa forma. Por quê? A hora que a gente for costurar tudo isso daqui, essa aba, ao invés de ficar reta, chapada desse jeito, e mole, porque ela fica mole, ela vai ficar levemente caída, ela vai ter uma forma, assim, mais cônica, e isso vai dar uma melhor estrutura para a aba desse chapéu. Bom, fiz isso, fiz a modelagem, agora a gente tem que levar em consideração a parte da costura e o tecido escolhido. Eu estou fazendo o chapéu, pessoal, em feltro normal mesmo, né? Mas o feltro, ele é molinho, ele não tem nenhuma estrutura. E o que eu fiz? Eu precisei de estruturar esse feltro para garantir uma sustentação melhor desse chapéu. Como que a gente vai estruturar? Nós vamos utilizar duas entretelas. Deixei aqui separadinho para vocês. Nós vamos utilizar a entretela de malha termocolante, aquela entretela molinha que estica. Vocês vão entretelar duas vezes com entretela de malha, ou seja, vão colocar uma vez lá no feltro, passar, depois lembra sempre de passar por cima de uma superfície dura e colocando um papel em cima e depois passando. Nunca venham com ferro direto, senão vocês podem colar, né, queimar essa entretela demais e colar ela no ferro. Aí estraga ferro, estraga um monte de coisa. Então sempre a entretela, tecido por cima de uma superfície dura, a entretela, o lado de cola voltado para o lado do tecido que vocês vão entretelar e um papel por cima para passar. Façam isso, entretelem duas vezes cada parte da aba, duas vezes com a entretela de malha e três vezes, três camadas da entretela de papel. Lembrando sempre que entre cada camada de entretela, cada camada que vocês adicionam, vocês precisam passar uma a uma. Não pode posicionar todas de uma vez e passar uma vez só, não vai dar certo. Tem que entretelar, passar camada por camada. Essa entretela de papel, ou a entretela não tecida, que é o nome correto dela, é uma entretela, lembra um TNT, né? E ela tem cola, ela é termocolante, tá? Então vocês vão usar três camadas dessa daqui e duas da entretela de malha termocolante. Primeiro entretela de malha e depois essa daqui, tá? Feito isso, a parte do feltro entretelado, pessoal, ele vai ficar, ó, dessa forma aqui, na aba. Vocês percebem que ele tá bem mais, ó, bem mais duro, bem mais rígido do que ele, ó, tradicional. Olha como ele é molenga aqui, ó. Olha esse pedacinho, como é mole, e aqui ele já tá bem mais duro, por conta da entretela. Lembrando que a aba, ó, eu já risquei aqui, já marquei as pences, e eu vou cortar essa aba duas vezes, tá? Duas vezes, tem que ter dois cortes desse. E para a parte do cone do chapéu, vocês vão utilizar duas camadas de entretela termocolante de malha e duas camadas da entretela não tecida. Não vai precisar usar três aqui, tá? Duas já é suficiente, tá bom? Então agora eu vou levar vocês para a máquina e nós vamos começar a preparar a costura do nosso chapéu. Vamos lá, pessoal?
Então, pessoal, depois de costurado tanto a parte do cone do chapéu quanto da aba do chapéu, agora a gente vai encaixar um no outro. Pessoal, não reparem nas cigarras. Aqui tá fazendo muito calor e esse horário elas gritam como se não houvesse um amanhã. Mas enfim, o que que eu fiz? Eu marquei o meio, né, tanto na parte da frente quanto na parte das costas aqui da aba, ó, percebam que tem um pique, né, tem um piquezinho aqui e um piquezinho aqui. Eu fiz um bordado decorativo, gente, porque eu quero que o meu chapéu tenha, né, um pouco mais de detalhes. Mas isso aqui não é muito obrigado, tá, gente? A vantagem do bordado da máquina é que ele ajuda a dar uma estruturada ainda mais na entretela. A entretela fica mais forte, tá? Fazendo isso. Eu ainda vou colocar mais alguns acessórios, vou incrementar mais o chapéu, mas não daria tempo de gravar tudo isso para o vídeo sair essa semana aqui no canal. Então eu preferi priorizar a confecção de maneira geral, tá? Outra coisa também, pessoal, eu vou fazer um forro aqui por dentro para colocar, um forro de tricoline mesmo. Esse forro vai ser a última coisa que eu vou colocar. Quem não quiser forrar, pode manter a produção exatamente aqui e só prender aqui na parte da aba, né? Prender o cone na aba e finalizar. Quem quiser fazer assim, pode também. Eu, como estou utilizando esse chapéu numa época que vai ser um pouco quente, eu vou fazer um forro até por uma questão de conforto e também para não ficar com a cabeça, né, a testa, enfim, em contato direto aqui com a entretela, né? Aqui dentro dá para ver bem o bordado que eu fiz, a máquina. Isso aqui é tudo com máquina doméstica, tá, gente? Nada com máquina industrial. Quem quiser fazer essa costura de união aqui, esses pespontos que eu fiz em máquina industrial, quem tiver acesso, é uma boa, porque ela desliza muito melhor. A máquina doméstica, ela vai reclamar um pouquinho nessas partes de emenda aqui, gente. Tem que ir girando o volante para poder passar, tá? E sempre com uma agulha bem grossa para fazer isso, uma agulha 14, 16, tá bom? Bom, então para pôr aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar certinho o meu lado, tá? Que é o lado da frente. Eu vou introduzir o cone por dentro aqui da aba e eu vou alinhar no cone, pessoal. Eu também fiz uma marcação, ó, num pique. Então eu vou fazer justamente isso aqui, ó. Eu vou alinhar. Vai ficar um pouco chatinho de visualizar, pessoal, porque eu tenho que desvirar o cone assim. Isso. Ó, eu vou alinhar eles bem certinho, pique com pique. E eu vou alfinetar. Vou colocar aqui um alfinete para prender. Ai, espetei meu dedo. São muitas camadas de tecido, fica mais difícil. Bom, então prendi ele aqui, na parte da frente. Vou fazer a mesma coisa aqui na parte de trás. Eu vou abrir as costuras, essa costura aqui, eu vou abrir e eu vou encaixar com o pique. Cadê o pique aqui das costas? Cadê, gente? Eu não tinha feito pique. Ah, fiz, tá aqui. Tá aqui por dentro. Que eu fiz um pique tão pequenininho. Vou alinhar e muito importante, essa parte aqui, ó, costuras abertas, tá, pessoal? Façam com as costuras abertas. Alinhem muito bem e prendam dessa forma aqui. Quem quiser pode, depois de prender todo o chapéu, né, a aba no chapéu, no cone, no caso, pode alinhavar também, tá? Eu recomendo que alinhave. Quem estiver costurando com máquina doméstica, alinhave, porque isso vai facilitar bastante a vida, tá bom? E agora, pessoal, eu vou vir aqui e eu vou alfinetar todo o restante. Eu vou vir alfinetando toda a volta, né? Toda essa aba. Vou pegar aqui, ó, o meio, prender, né, a metade com o alfinete, depois a metade, distribuir. E depois eu vou lá na máquina e vou passar uma costura fechando tudo isso daqui, tá? Eu recomendo que passe uma costura remontada, ou seja, uma costura e depois outra em cima da costura anterior, porque isso vai dar mais resistência. E quem quiser pode passar um zigue-zague de acabamento aqui na união, tá? E depois eu vou fazer o embutimento com forro, mas isso vai ser a última coisa que eu vou fazer à mão, enfim. Quem quiser, pode. O molde do forro é exatamente o mesmo molde do cone. É igualzinho, tá, pessoal? Então, eu vou lá na máquina costurar tudo isso e eu já volto para mostrar
o chapéu finalizado e dar algumas dicas para vocês, tá bom? Antes de ir para a máquina, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu alinhavei a aba do chapéu com o cone e já dei um zigue-zague, estão vendo? Fiz um zigue-zague ali na máquina. Quem tiver dificuldade, pessoal, pode fazer todo esse trabalho de união à mão. Não precisa fazer a máquina, a costura de união aqui do chapéu, da aba com o cone, no caso. E para dar esse efeitozinho aqui, ó, deixa eu virar ele de lado, meio dobradinho, amassadinho, como vocês estão vendo aqui, ó, esse efeito aqui dessas preguinhas, o que que eu fiz? Eu puxei ele aqui por dentro, dobrei o tanto que eu queria e eu fiz, eu não sei se vai dar para ver, pessoal, tem um ponto aqui, bem aqui, ó. Eu fiz uma costura, dando um pontinho à mão aqui, como se fosse um beliscão, sabe? Prendi na parte aqui mais embaixo, não aqui em cima, aqui, para dar um efeito de pregueado. E aqui, ó, numa outra parte, cadê? Que eu tenho que puxar ele um pouco para mostrar para vocês. Aqui, ó. Mais para cima, eu fiz a mesma coisa. Não sei se vai dar para ver, pessoal, mas ele tá bem por aqui, ó, bem nessa direção. Fiz o mesmo efeito preso. E aí, quando a gente desvira ele para o lado do direito, deixa eu fazer aqui um pouquinho mais longe da câmera, ele dá esse efeito aqui, ó, pessoal. Deixa eu dobrar o chapéu assim na metade para vocês conseguirem visualizar. Ele dá essas rugas, esses pregueados assim. Isso fica bem legal. Uma coisa também que eu vou fazer, pessoal, ó, o forro, como eu falei para vocês, que eu fiz um forrinho aqui numa tricoline que eu tinha, e eu vou introduzi-lo aqui, ó. Vou virar a aba dessa forma para cima e eu vou prender costura das costas com costura das costas aqui do forro e vou prender a volta inteira. Ah, Léo, você não poderia fazer uma costura assim, ó, prendendo aqui a mão, dando pontinhos manuais? Fazendo assim, ó, a gente dobra ele um pouquinho aqui e vem prendendo a mão para ter um bom acabamento? Também pode, pessoal. Eu tô dando opções. Tem gente que pode ser que não tenha tanta facilidade na costura ou tanta experiência na costura, então pode pregar fazendo pontos caseados dessa forma aqui. Ele não vai ficar com um acabamento tão limpo. Quem quiser um acabamento bem limpo, vai dobrar, vai alfinetar e vai prender ele dessa forma aqui, arrematando toda a volta. Eu vou prender à mão o meu, tá, gente? Eu vou fazer essa costura manual. E aí, eu vou lá na máquina, fechar toda a volta aqui da aba, depois de alinhavado. Mas, oficialmente, pessoal, o nosso chapéu está pronto. Ficou bonito, né? Com essas aplicações desses cristais que eu coloquei. Eu vou fazer isso na aba toda ainda, gente. Eu vou bordar a aba todinha. Eu tô meio corrido para dar tempo de fazer tudo, todos esses detalhes dessa festa fantasia. Eu tirei algumas fotos também, eu vou colocar aí no vídeo para vocês verem. E é isso, pessoal, sem grandes mistérios, sem grandes segredos, mas eu quis fazer um DIY para vocês, mais profissional, né? Alguma coisa que vai ter um bom acabamento, um bom efeito, um chapéu bonito, né? Quem quiser pode usar ele assim, ó, pode virar a aba, que dá para ele virar, ela fica em pezinha também se quiser, por conta dessas pences que eu criei, isso gera uma certa maleabilidade, né? A gente consegue meio que moldar a aba do chapéu. E eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu trago mais novidades de Halloween para vocês. Eu vou fazer mais outros vídeos com essa temática. Se inscrevam no canal, curtem, comentem, compartilhem, deixem para mim nos comentários o que vocês acharam desse chapéu, de trazer toda esse efeito Halloween aí para vocês. E eu espero todo mundo no vídeo da semana que vem com mais novidades de Halloween. Um beijo para todo mundo. Tchau, pessoal!